Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal das crianças. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, então de iniciar aqueles recadinhos básicos, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso vai ajudar bastante, seguir o crescimento aqui dentro do YouTube. A gente vem fazendo já uma série de vídeos sobre as questões das crianças, né? Vamos deixar aqui no cardzinho no final ali, para quem quiser estar assistindo. E hoje nosso vídeo é mais específico sobre a questão de saúde bucal, né? Que ela é fundamental para o desenvolvimento das crianças, influenciando não apenas no sorriso, mas também na mastigação, e depois fala a própria questão de autoestima, né? Que a gente pode estar enfrentando com essas crianças. Quem nunca foi... Todos nós já passamos por períodos da infância. A gente sempre tinha aquela observação de que, meus dentes são muito pequenos, meus dentes são muito grandes, eu tô com aquelas porteiras, né, que normalmente a pessoa não tem os dentes da frente aqui, que as crianças dizem isso, ou aqueles apelidos pejorativos que pode estar ocorrendo para as crianças ter os dentes tortos, ter cárie. Então, é sempre importante a gente estar cuidando da saúde bucal dos nossos filhos também, né? Querendo ou não, isso pode impactar depois na vida de adulto também. Então, por que essa saúde bucal ela é tão importante? Como a gente sabe, criança tem dentes de leite e eles vão ter um papel fundamental no desenvolvimento infantil. Além de ajudar na questão da mastigação e na fala, eles mantêm o espaço adequado para os dentes permanentes depois que estão aparecendo, né? E problemas nos dentes de leite pode levar a dores, dificuldade para comer e até mesmo impactar o desenvolvimento escolar da criança. Por mais que não pareça, pessoal, mas tudo interfere nessa questão do desenvolvimento, principalmente nessa fase infantil. E sem contar que a gente tem problemas muito significativos nos dentes de leite, depois pode ocasionar problema nos dentes permanentes também. Então a gente tem que estar evitando alguns principais fatores, né, em relação à saúde bucal da infância, e o principal deles são a questão de cárie. Talvez seja o problema mais comum nas crianças, né, surge devido ao acúmulo de placa e bactéria e o consumo excessivo de açúcar. Por isso que a gente sempre fala aqui, quando trata da questão de saúde bucal, né, já falamos no vídeo sobre higiene pessoal das crianças, a importância de escovar os dentes sempre depois de uma refeição, ou pelo menos 2 vezes ao dia ali, para poder fazer essa higiene, porque a gente sabe que criança adora estar comendo doce, vai estar comendo alguma outra substância, e aquilo vai ficando acumulado ali nos dentes. Então tem que ser sempre essa questão de pegar a escova de dente e escovar, se a criança é muito pequena, escovar para aquela criança, depois que ela já for um pouco mais crescida, ensinar para ela, ensinar o uso do fio dental, os fatores para poder estar limpando os dentes e evitando a questão de cárie. Também tem a própria questão de evitar a gengivite, né, que é a inflamação das gengivas causada pela ação má higiene. Quem nunca escovou os dentes, está escovando os dentes, daqui a pouco vê a gengiva começar a sangrar. É por causa dessa questão, a gengiva foi afetada pela placa e pela questão das bactérias e passou a ter essa inflamação, e aí deu um aperto nela e ela começou a sangrar. Essa questão de má oclusão, né, que aí é uma palavra mais difícil, mas é uma formação dificultosa dos dentes, né? Então é uma questão relacionada ao prolongamento do uso de chupetas, né, mamadeira. Isso pode estar ajudando a deixar os dentes mais tortos ou fortalecer muito a região da gengiva e evitar que o dente possa estar nascendo. Então tem que cuidar para essa criança não usar muito o bico, né, principalmente naquela fase mais infantil ali que ela está utilizando, depois também na fase mais crescida quando ela está usando uma madeira, porque toda essa questão do ato de estar usando o bico e da mamadeira vai estar fortalecendo ou pode estar entortando os dentes. Então, só nas medidas mais necessárias. Cuidar com a questão da erosão dental, né, que é a perda desse esmalte que envolve os nossos dentes. Então, cuidar com bebidas que sejam aquela questão de muito ácidas, muito açucaradas, e aí a questão aqui pega bastante, porque criança adora refrigerante, né, refrigerante e sucos, de pacotinho, ou de caixinha, ou de vidro, né, que são bem fortes. Então tem que estar, a criança não tem que ficar totalmente restrita a não poder utilizar, ela pode utilizar, mas tem que lembrar que tem que fazer a higiene também. Como a gente passa a proteger, então, a saúde bucal das nossas crianças? Michael, eu tenho um filho, que você pai agora de primeira viagem, e quero saber como é que eu posso ter dicas e condições para estar cuidando da saúde bucal do meu filho. Então, o principal deles é ensinar essa questão de higiene desde cedo, né? Antes do nascimento dos dentes, limpar a gengiva do bebê, né, com uma gaze ou um pano úmido após amamentar, para retirar aquela questão de excesso de leite que pode ficar acumulado ali. Já vai acostumando a criança essa sensação ruim de que muitas vezes quando vai escovar os dentes pela primeira vez tem a sensação de ânsia de vômito, ou vai fazer uma higienização da língua e tem essa sensação. Então, tomar esses cuidados. Depois que nasceu o primeiro dentinho,
usar uma escova de dentes de cerdas macias, uma questão dela ser bem menorzinha para estar, no caso aí, apropriada para criança, né, para o bebê, e utilizar uma quantidade bem pequenininha de creme dental, né, menos que 1 grão de arroz para estar fazendo a higiene desse dentinho dessa criança que está nascendo. Né. Depois dos 3 anos de idade, então, aumentar essa quantidade do creme dental, provavelmente o tamanho da quantidade ali pode ser de 1 grãozinho de arroz para 1 grão de ervilha, e ensinar essa criança própria, ela mesma, a escovar os dentes, ou se a criança não consegue ainda, com supervisão de adulto, tá escovando os dentes pelo menos 2 vezes, né? Ensinar que a escovação correta, ela é através de movimentos suaves e circulares, né? Então, todo aquele movimento que a gente vê em palestras, em informações na questão da superfície dos dentes, né? De como fazer a higienização, todo esse processo é importante, né? Não escovar a língua, apesar de ser desconfortável demais, né? Para evitar a questão de bactérias e prevenir também o mau hálito, e incentivar o uso do fio dental sempre diariamente, né, após as refeições, ou antes mesmo de estar escovando os dentes. Então, aqui é praticamente sagrado, gente. Fio dental, já passa o fio dental, em seguida escova os dentes e usa enxaguante. Então, é uma questão de quanto mais a criança repete isso na fase inicial, depois na vida adulta ela vai ter esse hábito quase que enraizado, vai ser quase que automático. Ela vai estar jantando ou almoçando, ela vai terminar, ela vai lembrar que ela tem que pegar o fio dental, passar o fio dental, escovar os dentes e depois usar o enxaguante bucal. Então, são esses fatores que são importantes da gente estar sempre orientando as nossas crianças. Controlar a questão do consumo de açúcar, apesar de ser muito difícil para a criança, né? Mas o açúcar é o principal vilão da saúde bucal, tanto das crianças como dos adultos também. Não vão achar que só porque é adulto pode ficar comendo doce e tomando refrigerante e suco à vontade, né? Então, evitar oferecer muita questão de doce, de refrigerante e sucos artificiais com frequência. Substituir esses lances açucarados por questão de frutas, ou uma questão mais oleaginosa, castanha ou alimentos integrais, apesar de ser difícil, porque a criança vai estar observando o coleguinha dele comer uma bolachinha recheada, ele não vai querer estar comendo uma castanha enquanto o colega está comendo uma bolachinha recheada. Então, faz troca. Né? Uma vez na semana a gente come a bolachinha recheada, depois a gente come essa. Então, jogando conforme a condição financeira e também o quanto o seu filho vai reagir nessa questão. Uma observação que eu estava vendo numa matéria, no vídeo anterior, é que eu nem sabia, mas às vezes os pais deixam as crianças dormir com uma mamadeira na boca, né? Então, evitar esse hábito, principalmente se ela contém o leite, ali, suco, isso pode causar uma cárie de mamadeira. Eu nem sabia que existia esse tipo de função, por causa que sempre vai ter algum tipo de resquício de alimento ali que vai estar sendo toda hora. Por exemplo, a criança dormiu com a mamadeira na boca. Já não é recomendado, porque ela pode se engasgar ou ter um problema mais sério. Então, a criança ficou ali e aí ela estava tomando leite e dormiu com a mamadeira. E aí acontece, sempre vai estar saindo a questão do leite ou do suco que a criança estava tomando, e aquilo vai estar sempre retroalimentando as bactérias que estão se formando no dente. Então, evitar essa questão também. Incentivar uma alimentação saudável, né? Isso vai ser fundamental para dentes fortes e saudáveis, priorizando alimentos ricos com cálcio, né? Como a questão de leite, iogurte, queijo, ou questão propriamente de vitamina D, né? Que vai ajudar na absorção do cálcio. Alimentos fibrosos como maçã, cenoura, são muito importantes para a produção de saliva e ajudam na limpeza dos dentes. Então tem que ter esse fator observado também. Evitar hábitos prejudiciais, né, como a gente já falou, chupito, mamadeira, ou aquela questão de criança que fica sugando o próprio dedo, né? Então também é muito importante evitar, porque querendo ou não, ela está ali sugando o dedo, ela pode estar causando má formação nos dentes e no formato do céu da boca, que ele tem que ter essa forma mais arcadinha. A criança pode estar fazendo essa utilização, ele pode ficar diferente, pode ficar mais reto, mais aprofundado. Então, é importante estar cuidando. Claro que sempre que a criança tiver, e não necessariamente algum problema, mas ela tem que fazer uma consulta regular com o seu dentista, né? Para que ele possa estar observando essa questão de alguma dificuldade. A gente sabe que a criança, quando vai escovar os dentes, muitas vezes não consegue escovar os últimos dentes, pode ter uma sensação ruim, e aí pode estar causando cárie e depois um sério problema maior. Então, levar a criança sempre no dentista para estar observando outros fatores. Utilizar produtos adequados para a criança, né, como a questão propriamente da escova, que a gente viu ali, que varia de idade para idade, a questão da quantidade de creme dental e o creme dental mais específico para essa criança estar utilizando. A gente precisa sempre ter em mente que criança adora brincadeiras e coisas divertidas. Então, a gente tem que tornar esse hábito da higiene bucal mais divertida. Né? E para isso a gente pode estar utilizando esse momento para cantar músicas,
ou usar temporizadores, né, para ajudar na questão de garantir uma escovação dos dentes ali por uma questão de que os especialistas recomendam de 2 minutos. Então, bota aquela música do Baby Shark, né, e começa a cantar junto com a criança e fazendo a escovação conforme a música, ou mostrar para a criança, olha, tem que ficar pelo menos aqui tanto tempo escovando os dentes, né? Então, outro fator que é contar historinhas, né? Falar sobre heróis, em questão de vilão, né? Por exemplo, nossos dentes têm duas questões que são muito importantes. A escova é um herói e os nossos dentes têm um vilão chamado cárie. Então, a gente tem que estar sempre cuidando, porque a cárie sempre vai tentar deixar o nosso dente feio. Então, a gente tem que usar a escova, que é o nosso herói, para estar eliminando a cárie. A criança adora esse tipo de brincadeira em relação a isso, né? Agora a gente pode usar a tecnologia, que é a utilização de aplicativos de jogos, né, que são ferramentas digitais para estar ensinando essa questão de higiene bucal, o quanto ela é importante. Tem joguinhos onde a gente tem que combater a cárie nos dentes com a escova. Então, tem esses fatores que a gente pode estar utilizando. Claro que sempre ter o exemplo dos pais, né? Então, os pais são o que as crianças vão acabar copiando. Então, se o pai faz a utilização do fio dental, escova os dentes, cuida dos dentes, né, se preocupa com essa questão, a criança tem uma tendência maior a seguir esse processo. Isso tudo vai ser extremamente importante, então, para ter uma criança que vai proteger essa saúde bucal depois, conforme ela vai crescendo, e vai conseguir passar por essas questões de criar hábitos de higiene adequado, ter uma alimentação equilibrada, e assim, consequentemente, ela possa ter um futuro muito mais promissor. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, sobre a importância da higiene bucal no período da infância. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.